Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod SBO aqui pela nossa Help Story TV para todo o nosso Brasil, para o mundo através do nosso Pod SBO, através do YouTube, e hoje nós chegamos com mais uma história maravilhosa, contando sempre um pouco da nossa Santa Bárbara do Oeste, a história da nossa cidade, trazendo personagens que já passaram pelo meio político, entre outras coisas, né? E hoje a gente vai trazer aqui o nosso querido amigo, parceiro de trabalho, também Rubens Cunha, que foi vereador entre 1993 a 1996. Olha que bacana, ele deixou uma lembrança muito bacana, né? Deixou uma marca na história, porque antes do Rubens não tinha telefone praticamente em Santa Bárbara do Oeste. Depois do Rubens, o telefone chegou para todo mundo. Olha que bacana. Isso é fantástico, né? Ou seja, tem a sua marca na história da nossa cidade. Mas antes da gente falar com ele, vamos trazer aqui o nosso parceiro de Pod SBO, o meu amigo, o nosso querido Adega Júnior. Seja bem-vindo, Adegas. Olá, Ronaldo, mais uma vez, muita gratidão por estar aqui, sempre trazendo histórias verídicas da nossa cidade. É uma alegria. O Adegas também faz parte da história da nossa cidade, com todo o seu trabalho maravilhoso, com tudo aquilo que realmente ele já fez ao lado do Zé Maria, como vereador também, né? Então, nós temos muita coisa para contar, muita coisa o nosso Pod SBO traz com muito carinho. E hoje, é claro, trazendo o personagem principal, Rubens Cunha. Tá vendo? Ó, de entrevistador para entrevistado. Seja bem-vindo. Olha, para mim é uma alegria, é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, né? E a minha história é grande, né? Porque às vezes não dá nem tempo. Eu me lembro que eu fui estudar em Águas de São Pedro, no Grande Hotel, né? Eu estava trabalhando no hotel em São Paulo, ali na Moca. Aí o próprio dono, ele fez a minha inscrição no Senac. E aí eu trabalhando, ele falou, olha, o Senac está chamando você. E eu tinha o quê? 4, 5 meses que eu estava trabalhando nesse hotel. Aí eu fiz a entrevista e aí o Senac me mandou para Águas de São Pedro, no Grande Hotel. E para mim ali começa praticamente a minha história, porque eu comecei a estudar e dali eu vim para Santa Bárbara do Oeste. Olha que bacana, né? Ou seja, então vamos querer saber de tudo isso, né? Quem é Rubens Cunha? Já conta aí pra gente então. Olha, aí eu vim para Santa Bárbara do Oeste e até esse amigo, seu Araújo, hoje ele está nos braços do Senhor. Eu vim para mim trabalhar na cidade. Ele falou, você vai ser o gerente aqui do hotel, mas tudo aquilo que ele falou, infelizmente, isso foi em 1978. Não aconteceu, infelizmente. Eu vim trabalhar em Americana, eu fiz a inauguração do hotel na Avenida Silos, do hotel aqui em Americana, e aí eu não sabia o que fazer, depois eu não tinha onde ficar, ou eu voltava para São Paulo, ou ficaria em Santa Bárbara do Oeste. Às vezes eu conto, a pessoa não acredita. Eu tinha essas duas opções. Eu dormi uma noite aqui na praça de Santa Bárbara, e aí de manhã eu me lembrei que eu fui visitar a dona Inês Balan. Eu tinha ido tocar um violão, que eu gostava de tocar violão, essas coisas todas. Fui lá, falei, dona Inês, eu não quero voltar para São Paulo. A senhora não tem um lugar aqui para mim? Conversa com seus filhos. Ela tinha 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Trabalhavam na Home. E aí falou, vou conversar com eles. Aí conversou, acertou. Eu fiquei morando ali na dona Inês, tocando violão.
E ali conheci a Terezinha, né? Dali eu namorando, conheci seu Antônio da Socep, que você lembra dele? Sim. Seu Antônio. E comecei a vender livros. Aí eu vendi livros para a região toda. O que ele fez, seu Antônio? Me levou para a Rádio Brasil, em 1980. Na verdade, foi 79 para 80, quando eu estava me casando. Aí comecei a trabalhar na Rádio Brasil, né? Colocamos um escritório aqui em Americana, então eu vendia para toda a região. Tanto é que isso fez com que eu fosse para EPTV, em 1981. Olha que coisa, né? 1980 eu tinha 15 anos de idade. Eu tô fazendo as contas aqui. eu ia para a rádio, né, um pouquinho mais novo, né? O Natália chegou lá em 69, né? Sim, sim. Aí a rádio era ali na rua Santa Bárbara, lembra? Lembro. Na rua Santa Bárbara, do lado da rádio tinha uma pastelaria que era sensacional. Eu ia para a rádio com meu tio de sábado para comer pastel. Eu não lembro da rádio dessa fase, eu já sou mais novinho que vocês. Então. Eu lembro da Rádio Brasil ali na Duque, né? Mas a Duque Duque foi depois, ele foi para a Duque. Mas essa pastelaria que o Ronaldo ele fala, era um restaurante que eles faziam show aos domingos e a Rádio Brasil transmitia o show ao vivo sertanejo. Para vocês terem uma ideia, o Milionários é Rico foi cantar lá. Não, mas eles não tinham gravado ainda. Foi nessa época que eles foram tocar ali e pela rádio, depois tiveram a oportunidade de gravar, mas eles começaram ali. O Milionários é Rico, começou ali. Que show de bola. E hoje é Tiana Calçados ali, né, do seu João. É tudo ali. Não, é naquela esquina em frente a Cisbe, pronto. Ah, ali é Duque de Caxias. Aí já era Duque de Caxias. Ah, mas a Rádio Brasil que vocês estão contando, não, mas porque ela estava na Rua Santa Bárbara, mas quando ela foi para a Rua Duque de Caxias, ela foi nessa época, em 79 para 80 que eu cheguei. Ah, então entendi, eu comecei na Rua Duque de Caxias. E naquela esquina da Duque ali da Cisbe tinha o Coquerri também. É ali que tinha o show. Show de bola. Tinha o show ali. Quantas coisas nós fizemos naquele Coquerri através da Rádio Brasil. Foi Sim. Maravilhoso. A época dos anos 80, por isso que eu falo, os anos 80 aqui em Santa Bárbara do Oeste, eu acho que para muita gente foram os melhores anos. Eu acho que não é assim. Quem teve... É lógico que cada época tem sua época, Sim. Cada momento tem o seu momento e as pra suas nós, virtudes. Né? Mas para nós, até as as músicas, né, Rubens, dos anos 80 e anos 90 são fantásticas. Para vocês terem uma ideia, como a Rádio Brasil, na época do Natal, eles transmitiam futebol aos domingos. E os jogos começavam às 3 horas da tarde. Não era que nem hoje, às 4, assim. Terminava às 5, 5 e meia. E aí, só tocava música, mas não tinha ninguém para falar. Aí o Natália falou, Rubens, você vai lá, você fala a hora e algumas músicas você coloca. Aí eu pensei, vou fazer um programa diferente. Você faz o sucesso. Eu me lembro que esse programa era na Rádio Tupi, em São Paulo, só música de sucesso. Aí eu chamei o Tião Rossi, também está nos braços. Era o melhor discotecário que eu conheci na minha vida. Ele conhecia tudo de música. Eu falei, Tião, você pega só música de sucesso, nós vamos fazer um programa de 6 horas. Só de sucesso. Aí ele separava e colocava as músicas e eu fui soltando. E aí eu ia até meia-noite no domingo. Você imagina? Tinha que gostar de rádio, né? Meia-noite. Não, mas é isso mesmo. O que eu achava que hoje não acontece, pessoas importantes que eu encontrava na rua, eu tô te ouvindo. Olha, toca essa música aqui. Eu falava, essa pessoa tá me gozando.
porque eram pessoas importantes. Ele falou, não, às vezes eu estou em casa, estou tomando banho, estou ouvindo você, porque é só música de sucesso. Não, Então, ali que eu comecei a falar no rádio. Ali, naquela época. show de bola. Né? E isso foi praticamente o meu primeiro programa no rádio, né? Olha Mas que você sabe bacana. que eu já pegando esse gancho do rádio, Rubens, Sim, eu vejo assim o rádio como uma das melhores invenções do homem. Na minha opinião, o rádio é como uma máquina do tempo, Sim. né? Ontem mesmo, esse começo de semana, por conta do meu trabalho, eu estava trabalhando na divisa de Minas, Caconde, Itapiratiba, Santo Antônio do Jardim, Divinolândia, Mococa. Então eu estava trabalhando naquela região. Como eu viajo muito, eu gosto no rádio do carro, o que eu faço? Então eu não deixo salvo uma rádio lá que eu fico ouvindo só aquela rádio, porque hoje as grandes emissoras... você fica procurando. Não, né? as grandes emissoras, elas têm as retransmissoras. afiliadas, as retransmissoras, e aí ela é a mesma programação da capital, você está no interior. Eu não. Eu deixo o meu rádio lá procurando a rádio local para que eu entenda a cultura e os costumes daquela região. Top. Isso é muito gostoso, Top. né? É muito gostoso. E uma Ontem coisa... eu vi propaganda de balaio, pô. Eu nunca mais tinha visto falar de balaio. Mas olha, mas uma coisa Top. importante, falando para vocês, eu era tímido, porque às vezes a pessoa fala, mentira, eu era tímido, eu fazia ali, mas quem me ajudou, que me deu um empurrão, ela está viva ainda, eu preciso dar um abraço nela, Antonieta Comete. Ei, Antonieta. Eu acho que ela deve estar nos Estados Unidos, porque eu tô tentando falar com ela. A família é de americana e ela tem a filha dela, deve estar nos Estados Unidos. Ela fazia um programa de manhã no rádio e eu ia nas lojas para pegar brinde. Então eu vendia e pegava. Então eu falava, olha, a Antonieta vai falar, me dá brinde aqui. Eu chegava lá de manhã, aquele monte de brinde. Aí eu falava, ó, Antonieta. Aí um dia, ela brincando, vem aqui, meu gatão. Eu era cabeludo, né? E vinha, e me chamava. Eu, não, vem aqui. Da onde que é esse brinde? Então, Aí você começou. aí eu era obrigado a falar, né? Essa aqui é... E vou falar aqui, Lojas Viesel. Ali, bem próximo, patrocinava... E fui falando, e aí eu fui me soltando, né? Então, eu agradeço muito a Deus, né? E agradeço essa amiga, Antonieta Comete. Eu Que lembro. te deu a oportunidade de falar no rádio. Fantástico. Não, a gente tem que falar a verdade, porque Lógico, foi ela lógico. que... Viu? Daí os anos 80 foi embora e você... Como é que você se enfiou na política? É interessante. Foi por causa do Natália também ou não? Não, aí foi o seguinte, eu gostava de vender. Até eu tenho um outro amigo que está nos braços do Senhor, né? Que você sabe quem é, o seu Antônio, aquele que trabalhou com a gente. Sim, sim. Ele falou, o Rubens vende gelo no Polo Norte. Ele brincava. Mas não é, tudo na vida é um dom, mas você tem que pegar certo. E eu me lembro que eu vendia muito no rádio, e até quando fizemos a nossa casa, aí fizemos um churrasco, eu falei para o Natália, nós vamos transmitir o aniversário do meu filho aqui, na minha casa, né? Porque a gente gosta de rádio, e veio o Damásio de Lima, olha só, Damásio de Lima, está em Piracicaba, eu preciso fazer uma visita para ele, é um amigo de muitos anos. Ele quase faleceu. Ele teve problemas, né, da Covid, Sim, mas... tá de firme agora. E hoje ele está bem. Fizemos o programa ali, isso foi mais ou menos entre 88, em 1988 para 89. E o Natália queria sair candidato a prefeito. Naquela época, já cogitando ali. E ele, na época, a mídia era a Natália. Era forte. Né? Só que aí
ele falou assim, você vai sair candidato a vereador. Eu falei, não, que isso? Não quero saber de política, não. E foi. Quando chegou na época, para assinar a ficha, né? Filiação. Ele pegou a ficha e falou, não vou fazer isso aqui. Não quero saber de política. Porque já foi feita uma pesquisa lá na rádio, com vários, e meu nome saiu ali, né? Mas a gente não tinha condições, porque naquela época é difícil, faz 31 anos atrás. Ele falou, se você não sair, eu vou te mandar embora. Aí eu fui obrigado a sair. Aí não dá, não teve jeito, teve que cumprir a ordem. Aí eu falei, tudo bem, quando você for fazer a sua campanha, eu vou junto. Aí comecei a ir. Ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá. Só que eu falei uma coisa, que isso serve para as próximas eleições. Falei, Natália, você sozinho, você não consegue ganhar. Você tem que fazer aliança. Não posso. Porque fulano quer isso, fulano quer isso. Não tem jeito. É a política. Se você fizer aliança, você ganha. Por quê? O nome dele estava em primeiro, mas você tinha que fazer aliança. Aí, resumindo, ele não quis fazer e foi, e eu saí candidato. E naquela época era no papel, né? Era no papel. Era no papel. Cédula no papel lá, tinha algo que hoje não tem, que a gente chamava de variante, que era o nome da campanha, né? Você tinha um nome de campanha seu. Então era tipo lá, eu lembro que foi eleito, acho que nessa época também, lá do Jardim Europa, o saudoso Zé do Caixão. Sim. Né? Sim. Como foi o Arruia, depois foi na minha época. Então tinha essa variante, mas apesar que na época do Arruia já foi a segunda eleição eletrônica. Não, o meu saía lá, nem me lembro se foi Rubens da Rádio Brasil. E valia escrever ou pôr um número, né? Ou você colocava um número. Ou o nome. Ou o nome. E sabe quantos candidatos era naquela época, não? Eu não lembro, Rubens. 58 na chapa. Cada chapa. Cada chapa. Cada chapa. Só que aí... Mas não tinha muito partido, tinha? Não. Aí eu era do PSD, que era do Nabi Abichedi, que era esse que continua agora, né? Isso. E tinha do Maluf, o PFL. Não. Tinha PFL. Mas não, era antes. PSD, o meu era PSD e tinha do Maluf. O Maluf, que era PS. Tem o PMDB, que hoje é o MDB, Sim. já tinha na época. Tinha a Arena, que depois... Acho que virou o Arena que era do Maluf. Que virou o partido Maluf. São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. Mas olha que coisa interessante. E ele ganhou por causa disso também. Olha que coisa interessante. O Eli Alves, que hoje também está nos braços, ele era da Arena. Da Arena. E o pai agora fugiu o nome dela. Ele foi presidente da CISB, eu esqueci o nome dele também. Ó. Dele, que veio a falecer, a filha dele foi até candidato a vereador. Regina. Os dois... Regina Rego. Seu Rego. José Rego. Seu José Rego. O José Rego com o Eli... O Natália chegou, acertou com ele, eles entraram ali ó, no partido, eu nem sabia, eu não entendia nada. Então ficou o PSD junto com a Arena ali, 58 candidatos. Tá bom, e vamos para a luta, e vai. E na hora da apuração, o Zé da Laje, não sei, eu preciso até fazer uma visita para o Zé da Laje, sai lá, Zé da Laje, mas quem é esse Zé da Laje, né? Zé da Laje. Você lembra? Jardim Europa, né? Jardim Europa. Eu conversei com o Zé há pouco tempo. Jardim Europa, né? Não, é aqui do Planalto Sol. Planalto Sol, isso Planalto Sol. Mas ninguém tinha... Por isso que eu falo política. Comerciante antigo. Zé da Laje, porque ele montou material de construção e naquela época que fazia os multirões para construir a casa, ele vendia laje também. Então ficou do Zé da Laje. Então, resumindo, porque... Aí a apuração. Zé da Laje, ali... Estava em primeiro. Parecia Eli Alves em segundo.
e eu parecia em terceiro numa briga ali. Era vários candidatos, 4, 5 candidatos brigando comigo ali, e eu subia e descia, e quando terminou a apuração ali, eu fiquei de fora, mas não sabia quem... Aí fui embora, eu nunca esqueço isso, entrei no rádio ali, a turma falou, puxa vida, você tentou, mas não foi dessa vez. Eu falei, não, Deus sabe todas as coisas. Aí fui embora para casa. 10 horas toca o telefone do jornal. Seu Rubens, o senhor foi eleito. Eu? Foi eleito. O senhor ganhou por 2 votos na frente do Zé Rego. 2 votos. Ai, meu Deus. Isso é triste. É bom para ele que ganhou. Mas perder a eleição eu perdi uma por 4. Eu fui embora para casa, eu fui o contrário. Eu saí eleito, sim, né? Fui para casa eleito e acordei de manhã, tinha perdido a eleição por 4 votos. Mas agora vocês vão entender. Eu fiquei ali, falei, se o jornal... Falei, não, o juiz já assinou. Aí tinha uma champanhe assim, aí tinha acho que 2 pessoas na minha casa, não me lembro, e tal... E festejamos, mas meio assim, com medo, meio né? desconfiado. Aí no outro dia peguei o jornal, aí tava lá, todos os vereadores, eu era o último. Eu entrei... Pela porta do fundo. Pela porta do fundo. Não, você não entrou pela porta do fundo, não. Pela porta da Independente de ser o primeiro, ou o vereador pode ser o mais votado da cidade e o menos votado. O importante é ele ter sido eleito e diplomado. A partir do momento que ele foi eleito, diplomado e empossado, os mesmos 2.000 votos daquele que foi eleito em primeiro lugar e o outro com 500 votos tem o mesmo peso político porque só vale um voto. Mas agora eu vou contar... Não entrou pela porta da frente. Isso aí, mas eu vou contar uma coisa. Aí passou 2 dias, o jornal estampa assim. José Rego entra com mandato de segurança para o juiz recontar os votos, porque ele alega que a esposa dele e a filha votou e não aparece o voto. Na primeira página. Aí fiquei assim, conversa com um, conversa com o outro. Eu falei, quem sou eu, né? Eu vou perder, né? Mas eu quero falar para vocês que estão acompanhando. Fala ali, ó. Olha, Deus, ele dá vida. Deus, ele dá vida, ele tira da forma dele. E naquela época eu me lembro que Deus, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Eu nunca esqueço isso. Meu filho, eu te coloquei e só eu te tiro. Eu ouvi aquela voz porque eu não entendia nada. Olha, o Zé Rego, ele contratou o Marcos Pezolato, o advogado, que na época era o melhor advogado, e o Marcos Pezolato garantiu, falou, não, fique tranquilo, vou fazer o juiz abrir aqui. Ele entrou com mandato, o juiz é o doutor Eugênio, que deve estar em Americana. Ele era de Americana. Não abriu ali, manteve a decisão, que ele já tinha assinado, eles foram para São Paulo, e o Zé Rego era o meu primeiro suplente, ele não precisava fazer isso, né? Porque ele podia ter aquela amizade comigo, porque hoje você sabe, você foi vereador, você afasta um mês, né? Entra o suplente, né? E ele não, ele acreditava que ele iria estar no meu lugar. Ele acreditava que havia o erro, que poderia ter havido. Naquela época, Rubens, como era cédula de papel, era comum, tinha muito mais essa briga na justiça. Sim, eu vou pedir recontagem de voto, porque eu não admito ter perdido a eleição por pouco votos, né? O instrumento hoje, esse equipamento e essa tecnologia que nós temos da urna eletrônica hoje, que na minha opinião é muito segura. Certo. Além de fazer uma apuração muito rápida e segura, ela elimina esse tipo de fraude. Porque naquela época poderia de fato fazer a fraude, sim. Porque estava ali. Os escreventes, os apuradores, eles que teriam a prerrogativa de
validar ou não o voto. Mas o que... Entendeu? Estava na mão, então, do apurador ali, a validação ou não. Mas só para vocês entenderem tudo isso, aí eu conversei com uma pessoa bem entendido na parte política, ele pegou o estatuto, pegou tudo e falou, olha, presta atenção. Quando existe algo errado, o próprio fiscal... já anuncia. Ele já vai falar, olha, naquela urna tal, tá, aí tem que anotar. Isso não foi feito nada, então você fica tranquilo, porque o juiz não volta atrás da forma que ele fez, não existe nenhuma denúncia. Bacana. Aí eu fui eleito, né? E vou falar para vocês aqui, ó, vocês estão ouvindo, acompanhando. Uma coisa que muitos vereadores não fazem. Eu tenho vergonha de muitos vereadores. Vergonha. Porque naquela época eu não tinha um assessor, ninguém tinha, né? Era tudo na raça. Só que tinha uma coisa, eu encostei do lado de um vereador, vou falar o nome dele, doutor Adail Ribeiro. Grande vereador. Era um homem assim, culto, um homem assim, honesto. Amigo, hein? Amigo. E aí, ele do meu lado, eu trocava ideia, todos os projetos que eu tinha intenção, até o telefone, ele não foi comigo, mas eu conversava com ele redigia, né? Uma outra coisa que ninguém sabe. Até vocês têm que fazer uma apuração. Esta bandeira que está hoje de Santa Bárbara, fui eu, doutor Adail e o Eide Froner. Nós que fizemos o projeto. Tudo. Se você puxar os arquivos, foi nós três. Ai, que bacana. Só que não aparece, né? Eles escondem, né? Eu não sei por quê. Porque, né? Mas resumindo, eu fui aprendendo. Aí o telefone, que custava um valor de um carro, o 3463. 3463. E aqui em Americana... E o segundo telefone depois foi o 3458. Mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Viu, mas é verdade que só tinha dois proprietários de telefone em Santa Bárbara do Oeste? Não, ali... eu não tinha telefone, eu pagava aluguel do telefone, ninguém tinha. Ninguém tinha. Aí eu chamei a Selma, que era a Selma que foi esposa do doutor Adilson. Ela era diretora, mas naquela época não era a esposa dele, né? Competentíssima, muito inteligente. Muito. Falei, Selma, faz um favor para mim. Eu e ela, assim. Faz um dossiê dos telefones, eu quero saber se foi vendido o telefone, se não foi. Por favor. Aí ela pegou, me entregou, aí eu olhei assim, empresa Promon, que tinha vindo na cidade. O telefone eles tentaram vender, Adega, a $2.000, o telefone. Só que naquela época era 1 por 1, né? Na época, não sei. 200 telefones só foram vendidos, 200. E foi na época do Romaninho. Foi. Aí eu falei, Selma, pega o telefone. Pô. Aí liguei em São Paulo, falei com o engenheiro lá. Falei, viu, vocês venderam o telefone em Santa Bárbara? Vendemos 200 telefones, mas não tivemos apoio, não tivemos nada. Eu falei, não. Eu sou da imprensa, o prefeito é meu amigo. Aí já era o Zé Maria. E a Câmara era o Zé Maria. O Zé Maria que foi eleito junto comigo, isso, né? O Zé Maria teve 70% ou 72% de aprovação. Se não me falha a memória, ele elegeu 11 vereadores pelo PSDB. 11 vereadores. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu fui suplente naquela eleição. Eu fui suplente naquela eleição. Eu disputei essa eleição. Suplente? Eu disputei essa eleição que você foi eleito. Olha, não sabia disso. Tá vendo a história? Não sabia disso, não. Eu tava na chapa. Mas olha que coisa interessante. Aí, eu falei para ele, o senhor pode vir aqui na sessão da Câmara, era à noite, né? Aí ele veio,
mas ninguém dava importância. Você vê que coisa interessante. Ninguém. A Câmara ainda era na Rua Santa Bárbara. Aqui você está falando, eu estou lembrando, o presidente na época era o professor Gilson Novaes. Não, lá atrás. Ele era o presidente do PSDB. Mas o Romano, né? Não. Na época do Romano. Zé Maria. Não, do Zé Maria. Isso, é verdade. O Valdir Belan. Não, ele está dizendo o presidente do partido, o né? presidente do partido. PSDB na época era o professor Gilson Novaes. O professor Gilson também é gente finíssima, né? Não, o presidente da Câmara era outro. Mas aí ele veio, o Adegas, e fez a explanação e falou pela primeira vez sobre a fibra ótica. Há 31 anos atrás, né, mole? Eu falei, mas o que é isso? Eu ali... E alguns vereadores não largavam ali, não queria nem saber, deixava o homem falar, mas olha só prestando atenção. Ele falou, não, a fibra ótica, nós podemos colocar 200 linhas ou 300 numa fibra. Olha, coisa... Mas a gente não entendia nada. Aí eu falei, e aí? Aí eles ficaram no hotel aqui. Aí eu falei, como é que a gente tem que fazer? Ele falou, olha, nós temos que ligar o centro com a zona leste. Porque nós vamos ter que passar a fibra ótica por baixo e por cima. E precisamos de uma área. Falei, não, isso aí o prefeito resolve. Aí levei lá para o Zé Maria, conversou, acertamos as coisas, aprovou na Câmara e já está tudo certo. Aí começou a mandar as linhas telefônicas. 2.000 linhas. Quando eles mandaram um telegrama, que naquela época era telegrama, veio lá, vereador Rubens Cunha, estamos liberando 2.000 linhas, né? Aí eu já liguei para o Zé Maria falou, também recebi aqui. Aí quando eu saio na rua, tinha 10.000 pessoas no centro, assim, na fila. Você já pensou? Eu era uma dessas. Eu era um jovem que estava no meio dessa fila aí para pegar um telefone. Mas olha, interessante. Eu vi aquilo, eu entrei e falei, e agora? Ele falou, não. Cada telefone vai ser um CPF, vai ser vendido por 1.200 naquela época. O dinheiro... Que moeda que era naquela época? Você que tem bastante experiência. Tem bastante experiência, mas também... 31 anos atrás. Era que moeda que era? Cruzeiro, era Cruzeiro. Porque, eu estou fazendo essa pergunta porque era 1.200. E eles alugavam o telefone... Cruzeiro, isso mesmo. Meu Deus, era 1.200. 91 era Cruzeiro, 93 era Cruzeiro Real. Isso. Não, mas já dava uma estabilidade. A partir de 94, Real. Então, mas já dava estabilidade. Aí eles vendiam 1.200 o telefone em 10 parcelas. Aí que eu vou chegar, Adegas. Para você que está acompanhando. Eu nunca imaginava que existia máfia, né? Porque falava máfia. Eu falei, o que é isso? Existia a máfia do telefone. Tinha pessoa que tinha 300 telefones, outros 400, outros 500. Eles compravam todos os telefones, aquela família que precisava de um dinheirinho, comprava. Aí, eu me lembro, vou falar aqui para vocês de primeira mão, eu fui ameaçado sem saber. Eu me lembro que eu estava na Câmara, entrou 2 seguranças. Para com esse telefone aí. Para. Mas eu não entendia, né? Eles não entraram armados, né? Mas... Para. Mas eu falei, como para o quê? Eu vou continuar, né? E continuei. Eu podia ser morto naquela época, porque era uma máfia do telefone, eu não sabia, né? Porque eu rebentei a máfia deles, como diz o ditado. Começou a vender os telefones, aí eu ligava lá em São Paulo para o presidente da Telesp. Era Telesp. A casa onde eu moro, na Zona Leste, foi trocada a troco de um telefone. Coisa incrível, né? Aí, resumindo, eu ligava em São Paulo, ligando, e eles foram mandando mais 2.000, 3.000, 5.000. Aí um dia, o diretor me chamou. Falou, seu Rubens, o pessoal está separando aqui 200 telefones, todas aquelas
estabelecimento, amigos que você souber que não tem a linha, o senhor só dá um ok, eles vêm aqui, faz tudo o processo, vamos liberar. E olha, eu vou falar para vocês aqui. A delegacia, ali no centro do Dr. Rômulo, que era delegado, não tinha telefone. Fui eu que ajeitei a delegacia. E vários estabelecimentos. E inimigos meus ali iam na minha casa. Por favor, me libera o telefone, me libera. Ó, e fui liberando, assim, né? Aí um dia, na Câmara, lá, depois que liberou tudo, eu não vou citar o nome porque é falta de ética, mas 2 vereadores falaram, você ganhou muito dinheiro, hein? Você ganhou muito dinheiro. Aí eu peguei, eu pagava por mês, né? 120. Aí eu peguei e distribuí, né? E fui na tribuna, porque eu ia na tribuna. Ó, vereador, tá aqui, ó. Eu paguei em 10 parcelas. Na verdade, eu merecia até 1 ou 2 telefones, porque quando eu chamei o senhor e fulano, vocês não quiseram ir para São Paulo, que eu falava na tribuna, né? Mas está aqui. Então, os telefones Santa Bárbara, aí veio o 3454, que é o prefixo, 3458 e 3457. Esses são mais novos, né? Os 3454, 3457 são os mais novos. Porque aí é o seguinte, a Telesp, quando começou a vender, tinha ações. Presta atenção, que é importante também, tinha ações. Porque tem gente que às vezes não sabe e tem um dinheirinho para receber lá. Não, mas é verdade. O nosso amigo, o pastor Gilmar, ele tinha 10 telefones ou 5 telefones e ele não sabia que tinha ações. E ele até conta que essas ações ajudou ele. E ajudou muitas famílias. Porque mesmo depois que terminou de pagar, a Telesp começou a chamar as pessoas pelo CPF e foi restituindo aquele valor bacana, hein? Que foi pago em ações. As minhas mesmo um dia, rapaz, moleque novo, né, duro pra caramba, fazendo faculdade, aí chega uma carta na minha casa do Banco Real, né, o Banco Real, você tem tanto de ações da Telesp, estamos comprando as ações. Mas no outro dia eu fui lá no Banco Real. Foi liberado mais de 50 mil linhas na cidade. Olha que bacana, hein? Parabéns, Luiz. Foi liberado mais de 50 mil linhas. Isso é uma história. Eu não sabia que o Rubens tinha feito parte, né, dessa evolução da comunicação na nossa cidade. Bacana, né? Agora, se vocês me permitem uma coisa que eu não posso esquecer, eu estava no mercado, na época, entrou uma senhora chorando. Nessa época, em 1993. Ela chorou e me abraçou. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu pensei que eu fosse morrer e não ia ter uma linha telefônica. Então eu tenho que dar esse abraço porque eu tenho a linha telefônica. Isso aí também eu tenho que... São marcas, né? Ô, Rubens, você sabe que você está fazendo telefone? Aí nós estamos falando do telefone fixo. Aquele que você tinha em casa, lá que o bicho tocava, que era sensacional. Ainda tem, né? Ainda tem. Eu tenho na minha casa, mas quase não uso, né? Agora eu vou falar uma coisa para você. Só para falar de telefone, é uma curiosidade que veio aqui no tempo. Esse meu telefone celular aqui é o 3º telefone do estado de São Paulo. Essa é uma outra história legal. Eu contei isso pra você já, Ronaldo? Mas pode contar aí, vai ser show. Né? Eu namorava minha esposa e na época a gente não tinha estrutura nenhuma aqui. Então de sábado nós íamos para Campinas, no shopping, né? E aí eu cheguei no shopping Iguatemi. Naquela época tinha as lojas Mapping, Mesbla. Sim. Aí eu entrei nessa Mesbla, acho que foi Mesbla mesmo, que eram 3 pavimentos, e o último era da praça de alimentação. Não tinha McDonald's na cidade,
E lá era o McDonald's, mais próximos que a gente tinha era ali no Iguatemi, em Campinas. E aí já chegamos, já era final de tarde do sábado, fomos subindo pela a escada rolante da loja, da Mesbla. E aí, a hora que eu fui entrar o último pavimento deles, era a parte de tecnologia, de som. E aí eu cheguei, já entrava na praça de alimentação e eu vi lá uma vitrine toda exposta. Falei, nossa, que é isso aqui? Aí, isso é telefone celular. Lembra dos tijolão? É, telefone celular. Eu falei, telefone celular. Você lembra o ano? Poxa vida, hein? Aí você pegou pesado. Vai falando. Enfim. Aí ela falou, você quer comprar? Você pode parcelar 6 vezes no cartão, enfim. Eu falei, caramba, eu fiquei encantado ali com o telefone celular. E ela falou, se você comprar, você vai ser o 3º do estado de São Paulo. E aí, essa aqui foi a região que recebeu os primeiros telefones do estado de São Paulo. É a região aqui de Campinas. E você vai ser o 3º. Se você quiser, eu já vou habilitando. Ele demorava 1 hora para habilitar um celular naquela época. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estava no gabinete do Zé Maria com esse pessoal da Telesp, e eles, naquela época, eles liberaram era da Telesp mesmo. Estão falando aqui. E eu 30 tinha, anos já faz. eu tinha um cebolão, porque eles liberaram naquela época para algumas pessoas, e eu fui também agraciado ali com um telefone, era grande, pesado ali. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, e aí eu sei que e é esse número até hoje. Eu nunca troquei nem o número do celular. Só aumentou o 9, né? Aumentou o 9 agora, recentemente, por conta da grande quantidade que tem. Hoje, Motorola PT 550. Era um charme. Tijolão. Era um charme. Você botava na cintura. Hoje, 15 mil reais valeria. Verdade. Porque eu tenho ele guardado. Eu tenho o meu primeiro telefone guardado. Ele vale hoje? O preço em tempos atuais seria equivalente a 15 mil reais. Meu Deus. Hoje você tem que guardar, isso aí é relíquia. Não, isso daí Isso aí é patrimônio tem algumas histórico. coisas que a gente guarda que vira relíquia, né, Rubens? Eu vejo algumas coisas. Essa semana, esse final de semana, eu tava... Não tem nada a ver, mas eu vou contar com a nossa conversa. Eu tava mexendo nas minhas coisas, porque a gente no dia a dia, na vida da gente, eu coordeno 80 cidades, né, Rubens? 1990. 1990. E aí eu recebo muito ofício de pedido de emenda, é muito papel. E hoje a gente digitaliza tudo. Hoje você chega em Brasília, nos departamentos, eles nem recebem mais os projetos físicos, são todos digitais, porque senão não tem nem como arquivar, né? E aí, mas mesmo assim a gente recebe, o vereador vai lá, quer fazer foto, mostrar o documento, e para ele ter mesmo um documento físico. E eu comecei a dar uma verificada lá, porque aqueles que já atendemos, vamos eliminar. E aí no meio, não sei por carga d'água que estava ali no meio, eu achei um guia para você ir nas cidades. Sim. Que a gente usava. Então, ia na cidade, você usava o guia, né? Sim, verdade. O livrinho. Já embalei, guardei, falei, vou guardar isso aqui, porque isso daqui no futuro vai ser uma relíquia muito grande. Vai. Né? Porque hoje o celular faz tudo, o telefone faz tudo, Rubens. Como seria hoje a vida moderna sem isso aqui? Meu Deus do céu. Porque isso daqui é um GPS. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Por mais que eu, por exemplo, né? Antes de vir para cá, eu estava em São Paulo. Primeira coisa que eu fiz, quando o Ronaldo ligou para mim, falou, o horário alteramos, eu falei, mas eu vou chegar aí às 16h10. Porque ele já me dá o horário certo, o trajeto certo, evitar o trânsito possível. Ele virou uma ferramenta muito útil. Agora você imagina, eu, vereador, há 30 anos atrás, tinha esse telefone, mas muitas pessoas não tinham, né? E para você ligar o telefone celular no telefone fixo era muito dinheiro. Era caro. Era caro. Ficava home. Olha, era caro. E eu, como vereador, eu estou falando para vocês, porque na Câmara tem 19, mas metade eu tenho vergonha.
Eu tenho que falar. Porque eu trabalhava na cidade toda, eu morava do outro lado, ali no Vista Alegre, eu vinha para a Zona Leste, Jardim Europa, toda a cidade sem assessor. Olha, eu fico imaginando, hoje, meu Deus, olha, sem assessor eu fazia, eu corria. Mas, E vou Rubens, falar mas aí, um nome, mas vocês- aí eu queria fazer uma observação. Pode falar. É que naquela época, eu fui um dos vereadores que brigou pelo segundo assessor. Eu tive coragem de brigar. Tem que ter. Porque na Na administração minha opinião, tem que ter. Porque na época a gente tinha, hoje a cidade são 200 mil habitantes. Então, se você tem o vereador hoje, ele precisa do porte da nossa cidade, pelo menos de 2 assessores. Não, e precisa porque é muita coisa, é Sim. serviço. É muita coisa e outra coisa. Né? O vereador, ele é um fiscalizador. Só que hoje há também uma confusão que virou meio que cultural do próprio cidadão. Não compreender que a função do legislativo é fiscalizadora. Sim. Ele não compreende isso. Por que ele não compreende isso? Porque o vereador está lá na ponta, no bairro. Então ele é o agente político mais próximo do cidadão do que o prefeito. Sim. Então o cidadão procura o vereador para que resolva um problema do bairro, para que resolva uma demanda daquela região, para o vereador acionar o executivo. Então o vereador meio que virou ali um despachante, ali meio que um cara da administração pública. Então isso ficou cultural. E o vereador perdeu um pouco essa característica, a maioria dos vereadores, não todos, de fiscalizador. Isso é muito ruim, né? Porque o equilíbrio da administração pública dos 3 poderes é cada um fazer o seu papel. O judiciário faz o papel do judiciário, o executivo o papel do executivo e o legislativo o papel do legislativo. Quando há intervenção de poderes, um querendo interferir no outro, corre risco de ter um ferimento aí na nossa democracia, no nosso sistema administrativo, né? Então, quando você tem um vereador, que se ele sai para fazer o atendimento, ele tem que ter uma pessoa lá no gabinete para quando chegar lá o cidadão poder atender. E uma cidade de 200 mil habitantes, o vereador não consegue fazer isso hoje se ele não tiver um chefe de gabinete e tiver um assessor de rua para dar o suporte. Porque a cidade cresceu muito. Nós somos uma cidade de 200 mil habitantes. É bem isso aí. Né? Então, é outra realidade. Eu não, naquela época, poderia até que você conseguiria fazer sozinho. Mas hoje é muito difícil de ter um mandato sozinho. Estamos chegando no final desse programa, que já está batendo aí, né, o horário, e está muito gostoso o bate-papo, né? Eu sei que o Rubens tem que... Mas nós não saímos do telefone, pô, nós vamos ter que fazer. Tem muita Eu história. ainda nem falei da eleição da Câmara. Que eu tenho coisa Ele de foi bastidores. vice-presidente. Sim. Ó, eu tenho coisa Não, de mas aí bastidores. vamos fazer outro programa. Vamos fazer pro outro, né? Vamos Olha, fazer outro. olha. Eu tenho coisa de bastidores que ninguém sabe. Eu vou falar aqui de primeira mão. Vocês vão esperar um outro programa e eu vou falar dos bastidores. Não conta Que nada teve agora, um não. empate, aí foi tirado no papel, e aí você contava, né? A gente tinha 10 votos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dava 11. Aí na hora do voto, porque era secreto, né? Hoje não. Aí dava 10. Aí eu falava assim, peraí, quem é o traidor aqui? E ninguém falava. Mas aí, vamos deixar na expectativa. Mas quem preenchia, Calma. cada um preenchia o papel ou era uma pessoa só? Não, você preenchia o papel e votava. Cada um. Cada um? Não, porque nós tínhamos 2 candidatos. Eu vou só deixar para vocês um pitaco aí. Ó, Já tinha vai dar um 2 spoiler, candidatos. já. Olha, era o Álvaro, que também está nos braços do Senhor, Amém. e o Valdir Belan. Então esse, né, foi a primeira eleição. A segunda eleição, que eu fui eleito vice-presidente, era o Fauzi Maluf e o doutor Adair Ribeiro.
Olha, vocês não vão acreditar, você contar ali, dá 11 e depois sai 10 votos. Então isso aí eles vão preparar. É os bastidores da Câmara. Legal, show de bola. Tá bom? Ô, Rubens, aqui, ó, não tem nada a ver com o assunto, mas para Pois dar não. spoiler aqui dos assuntos que eu queria comentar com você, que é curiosidade. Então, você começou a sua vida na nossa região, lá na cidade de Águas de São Pedro. Água de São Pedro. Águas de São Pedro é uma cidade, para quem não conhece, está a 60 quilômetros daqui de Santa Bárbara do Oeste. Uma cidade que é uma belezinha para você ir passear, fazer Estância um maravilhosa. turismo lá, passar uma tarde maravilhosa, sábado, minha lua de mel foi lá. Foi lá? Foi Rede hoteleira fantástica, tá lá o Senac. Não, e eu tive um convite agora esses dias. Vai eu, meu filho, nós vamos. Até se o Ronaldo tiver tempo, ele vai junto, né? Lá em Água de São Pedro. Conheceu o hotel lá? Não, eu fiquei Hotel falado. cara, hein? O hotel que tem a diária mais cara de Água de São Pedro é o Não, Senac. porque eles falaram assim, que o ex-aluno, como eu fui aluno, né, lá atrás, ele pode fazer visita, pode Degustar. degustar. Então eu vou ter que levar uma turma lá em Água de São Pedro, que Show é de bola. uma Aliás, cidade maravilhosa. A cidade está maravilhosa. 2 curiosidades de Águas de São Pedro para você que não conhece e vá conhecer, passar um final de semana lá. Meu amigo prefeito João Vitor tem feito um trabalho maravilhoso na cidade de Águas de São Pedro. Águas de São Pedro é uma cidade que faz divisa com uma única cidade. Você sabia disso? Piracicaba? Não. Você sabia disso? Não, pode falar. Águas de São Pedro é como se fosse uma ilha dentro de São Pedro. Então, Águas de São Pedro, ela faz divisa somente com São Ela Pedro. tá dentro de São Pedro. Dentro de São Pedro. E uma Ah, curiosidade. que chique. E uma curiosidade lá em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro é uma cidade que tem aproximadamente 3.000 moradores. É uma cidade pequenininha. Porém, ela tem quase 4.000 eleitores. Agora, eu estou... E agora? E agora? Ah, mas eu vou explicar. Ai, meu Até Deus porque do o céu. prefeito é meu amigo lá, o João Vitor. E Não é estão que- lá, né? Não, é que tem muita casa de veraneio. Muita gente das grandes cidades, da nossa cidade aqui, que tem chácaras lá, que moram, Bacana. que tem domicílio eleitoral lá. Ai, que Aproveita o dia da eleição, Vai pra lá vai ficar. para lá. Era o que eu Não era o que- deveria, né? era o que eu Deveria voltar imaginei. na cidade onde está o dia a dia dele, mas... Mas eu acontece. imaginei exatamente isso. isso Né? A pessoa sai de lá, vai trabalhar e faz a vida em outro E lugar. já mas- fazendo uma propaganda, lá tem um chocolate em São Pedro, Sim, feitiço da gula. Até eu estando aí, eu vou trazer para os meus amigos aqui, que é um chocolate. Vou cobrar o chocolate, hein, Ô, irmão? Chique. Legal, gente. Olha, Rubens, muito obrigado pela sua participação. Então, vai ficar pro segundo turno. Aí nós vamos dar o spoiler para fazer a comparação, onde você começou numa cidade que hoje 3.000 habitantes e aqui em Santa Bárbara, numa cidade de 200 Show de mil bola. habitantes. É verdade, olha, e temos histórias. Agora, o que eu quero olhar, esse ano tem eleição. Preste muito, mas muita atenção, veja o histórico, veja o que eles fizeram, tanto o vereador como o prefeito, eu estou pondo tudo junto. Veja, tem vereador que não fez projeto nenhum, uma vergonha. Então, olha, veja direitinho para quem que vocês vão votar, para depois não reclamar, tá bom? Um abraço a todos vocês. Até porque você vai eleger, quem você eleger é um funcionário seu. Então está fazendo um contrato de trabalho por 4 anos sem direito a ser mandado embora. Não tem, né? É 4 anos de mandato e vai cumprir. Depois não adianta reclamar. Show de bola, Degas. Um grande abraço. Outro para vocês. Tchau. Valeu. Abraço. Gente, estamos fechando mais um Pod SBO aqui pela nossa Help Story TV. Muito obrigado por mais esta participação e até a próxima, se Deus quiser.